E se eu te dissesse que antes de Eva existiu outra mulher no Éden? Uma mulher que desafiou o próprio Criador, que escolheu a liberdade em vez da submissão e cujo nome foi apagado da história oficial? Fique até o final deste vídeo, porque você vai descobrir segredos que poucos conhecem sobre os primeiros dias da criação. Uma história de amor, rebeldia e consequências eternas que vai fazer você questionar tudo o que sabe sobre o paraíso. Nos primeiros 30 segundos, você já vai entender por que essa história foi mantida nas sombras por tanto tempo. Prepare-se para conhecer Lilith, a primeira mulher, aquela que veio antes de Eva e que mudou o destino da humanidade para sempre. O amanhecer chegava ao Éden como sempre, com uma luz dourada que banhava a terra e despertava as criaturas do paraíso para mais um dia de existência perfeita. No entanto, dessa vez, o ar não era o mesmo. Algo fundamental havia mudado, embora fosse difícil identificar exatamente o que. O canto dos pássaros parecia distante, abafado, como se viesse de muito longe. As flores abriam suas pétalas, mas pareciam fazer isso de forma mecânica, sem a alegria vibrante de antes. Era como se o próprio Éden estivesse em luto, esperando por algo que ainda não entendia completamente, mas que já sentia se aproximar como uma tempestade inevitável. Adão acordou de seu sono profundo como todas as manhãs, com os olhos ainda cheios da tranquilidade que só o paraíso podia oferecer. Esticou os braços lentamente, sentindo os músculos se alongarem, e respirou fundo o ar fresco da manhã. Mas ao virar-se para o lado, onde Lilith costumava dormir, onde ela sempre estava quando ele despertava, viu apenas o vazio. O espaço ao seu lado estava frio, como se não tivesse sido ocupado por horas. As folhas e flores que serviam como leito estavam ligeiramente amassadas, guardando ainda a forma de seu corpo, mas ela não estava ali. Seu coração deu um salto violento no peito, uma sensação completamente nova para ele, algo que poderia chamar de medo, se conhecesse a palavra. Levantou-se rapidamente, com uma urgência que nunca havia sentido antes, e começou a procurar em cada canto próximo. Chamou seu nome baixinho no início, como se ela pudesse estar apenas escondida atrás de uma árvore, brincando com ele. Lilith, chamou, sua voz ecoando entre as árvores. Lilith, onde você está? Não houve resposta. Apenas o silêncio pesado do Éden. Um silêncio que parecia ter substância, que parecia pressionar contra ele de todos os lados. Lilith pensou enquanto o medo começava a tomar conta de seu peito, como uma planta trepadeira que cresce e sufoca. Algo não está certo. Algo está terrivelmente errado. Havia algo em sua ausência que ele não conseguia entender, uma qualidade diferente de todas as outras vezes em que ela se afastara temporariamente. Desta vez parecia definitivo, final. Não lembrava de tê-la visto partir. Não tinha ouvido nada durante a noite. Ela estava ali na tarde anterior, tinham conversado brevemente, ela havia tocado seu rosto com ternura antes de se afastar para seus pensamentos. E agora, simplesmente, não estava. Adão começou a caminhar apressadamente pelos caminhos familiares que costumavam percorrer juntos. Seus pés conheciam cada pedra, cada curva, cada árvore daqueles trajetos. Passou pelo campo de flores silvestres, onde haviam conversado poucos dias antes, pelo rio onde se sentavam frequentemente ao entardecer, pela grande árvore antiga onde Lilith gostava de se refugiar quando queria ficar sozinha. Mas ela não estava em nenhum desses lugares. Não havia sinal dela, nem mesmo um rastro de sua passagem recente. Sua busca o levou a cada canto do Éden que ele conhecia, desde os vales floridos que explodiam em cores vibrantes até as margens mais distantes do rio que atravessava o paraíso como uma artéria de vida. Chamou seu nome até ficar rouco, até que sua voz se tornasse um sussurro áspero. Mas Lilith continuava ausente, como se tivesse simplesmente se desfeito no ar, como se nunca tivesse existido, como se fosse apenas um sonho do qual ele estava finalmente despertando. A angústia começou a consumi-lo como um fogo lento que queima de dentro para fora. O Éden, que sempre lhe parecera o lar perfeito, o único lugar onde poderia existir, agora parecia vazio de uma forma que transcendia a ausência física. Parecia solitário, estranho, quase hostil em sua perfeição imutável. Cada passo que dava em direção ao coração do jardim parecia esvaziar ainda mais sua alma,
como se parte dela estivesse sendo arrancada com cada movimento. O lugar que antes era cheio de risos compartilhados, de conversas profundas, de companhia significativa, agora só se sentia como uma prisão de silêncio e solidão. Como podia ser que Lilith, sua companheira desde o primeiro instante de consciência verdadeira, tivesse desaparecido tão repentinamente, tão completamente? Ele parou junto ao rio, no lugar exato onde costumavam se sentar às vezes, onde ela havia dito que via o fim de algo. Olhou a água que fluía suavemente, eternamente, como se nada tivesse mudado, como se o mundo continuasse seu curso normal. Mas ele sabia, com uma certeza que doía, que tudo tinha mudado. Tudo estava diferente de uma forma fundamental e irreversível. O tempo, como sempre, avançava implacável, mas para ele agora era diferente. Cada momento sem ela parecia se arrastar, pesado e doloroso. Tudo no Éden parecia estar escapando entre seus dedos como água, deixando-o com as mãos vazias e o coração partido. Começou a recordar, com uma clareza que beirava o sofrimento, os momentos que havia compartilhado com Lilith. As caminhadas juntos sob o sol dourado. As longas conversas sobre o que significava estar vivo, sobre o propósito de tudo, sobre as estrelas e o que poderia existir além delas. Os silêncios confortáveis, quando simplesmente estavam juntos, sem precisar de palavras. Os pequenos gestos de carinho, o toque de sua mão, o som de sua risada, a profundidade de seu olhar. Mas agora essas memórias pareciam distantes, como se pertencessem a outra vida, a outro tempo, a outra versão de si mesmo que já não existia mais. Nesse momento de dor profunda, o céu sobre o Éden escureceu repentinamente, embora não fosse hora para a noite cair. Nuvens que nunca antes haviam sido vistas no paraíso se formaram rapidamente, e uma figura desceu das alturas com uma majestade que fez Adão cair de joelhos instintivamente. Era o Criador, que como sempre observava de cima, mas dessa vez desceu com passos firmes em direção a Adão. Seus olhos brilhavam com uma luz que irradiava paz absoluta, mas também algo de tristeza, como se ele também sentisse o peso do que estava acontecendo. O Criador parou diante dele e Adão pôde sentir a presença divina como uma força quase física, algo que ao mesmo tempo confortava e intimidava. Com uma voz profunda que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, ele perguntou com gentileza genuína: Adão, por que você está tão aflito? Por que essa dor tão profunda no seu coração? Adão se levantou lentamente, tremendo, olhando para o Criador com uma mistura de desconforto, reverência e angústia impossível de esconder. A presença divina lhe preenchia de respeito e temor, como sempre, mas agora ele sentia apenas uma imensa solidão que nem mesmo a presença de Deus parecia capaz de aliviar. Lilith desapareceu, respondeu Adão, e sua voz estava embargada pela emoção que transbordava. Eu a procurei por todo o Éden e não a encontrei em lugar nenhum. Não sei o que aconteceu com ela, não entendo onde ela está, mas algo no meu coração, algo que não consigo explicar, me diz que ela não está mais aqui, que ela se foi de uma forma que não é apenas física, mas definitiva. O Criador o observou em silêncio por um longo momento, e havia em seus olhos uma compreensão infinita de tudo o que Adão estava sentindo. Quando finalmente falou, sua voz era calma, paciente, mas carregada de verdades que Adão não estava preparado para ouvir. Adão, o Éden foi criado especificamente para você. Cada árvore, cada rio, cada criatura foi colocada aqui pensando em seu bem-estar, em sua felicidade. Mas este lugar não é destinado a ser o lar de quem não deseja fazer parte dele, de quem não se encaixa em seu propósito. Lilith, embora tenha sido sua companheira por um tempo, embora tenha caminhado ao seu lado e compartilhado momentos preciosos, não era aquela que verdadeiramente completava seu ser da maneira que eu planejei. O propósito de sua vida, Adão, não está atado a ela, mas a algo muito maior, a um plano que transcende o que você pode ver agora. Adão sentiu um peso pesado descer sobre seu peito, esmagando-o. Apesar das palavras do Criador, apesar da autoridade absoluta com que eram ditas, sentia que tudo nele lutava para não compreender, para não aceitar. Não queria acreditar que Lilith não havia sido sua companheira perfeita, sua igual verdadeira.
Não queria acreditar que tudo o que viveu com ela, cada momento intenso, cada conversa profunda, cada toque significativo, não passava de um prelúdio para algo diferente. No entanto, a verdade dessas palavras divinas o machucava profundamente. Cortava mais fundo do que qualquer dor física poderia cortar. Por quê? Perguntou Adão com um sussurro quebrado, e havia em sua voz uma mistura de tristeza e algo que beirava a raiva, uma emoção que ele não sabia que era capaz de sentir. Por que ela foi tirada de mim? Por que me deixou assim, sem explicação, sem despedida? O Criador deu um passo em direção a Adão e colocou uma mão suave, mas firme, sobre seu ombro. Era um toque que transmitia tanto compaixão quanto autoridade, tanto amor quanto poder absoluto. Olhou-o diretamente nos olhos, e naquele olhar havia profundidades que Adão não conseguia começar a compreender. Porque tudo tem um porquê, Adão, embora nem sempre possamos entender esse porquê no momento em que as coisas acontecem. O tempo revelará o propósito de tudo, mas o porquê tem seu próprio tempo. O destino dela vai além deste jardim, e seu propósito transcende o que ela poderia ter alcançado aqui. E você, meu filho, você tem algo mais a fazer, algo que transcende o que conheceu até agora. Sua jornada está apenas começando, não terminando. Adão, sentindo-se derrotado de uma forma que ia além das palavras, caiu de joelhos no chão macio do Éden. A tristeza o consumia completamente, e a sensação de abandono era mais forte do que qualquer outra coisa que já havia experimentado. O Criador, com um olhar que combinava compreensão profunda com determinação inabalável, parecia compreendê-lo completamente, sentir cada nuance de sua dor. Não chore, Adão, disse o Criador suavemente, sua voz carregando um conforto que penetrava até as camadas mais profundas da alma. O destino tem planos específicos para você, planos que trarão cumprimento e propósito de formas que você ainda não pode imaginar. Confie, mesmo quando não entende, especialmente quando não entende. Adão, sem forças para resistir, sem vontade de argumentar contra o divino, fechou os olhos. Lágrimas escorriam por seu rosto, o primeiro choro verdadeiro no paraíso, marcando o fim de uma era de inocência completa. O Criador o observou com ternura por um momento que pareceu se estender além do tempo. Depois estendeu a mão até o corpo de Adão, tocando suavemente seu lado com uma precisão que só ele possuía. Uma brisa suave percorreu todo o Éden, carregando consigo um sussurro de mudança, de transformação. Adão caiu em um sono profundo, mais profundo do que qualquer sono que já havia experimentado, um sono que parecia levá-lo além do Éden, além de tudo o que conhecia, para um lugar onde nem mesmo os sonhos alcançavam. Enquanto dormia, completamente inconsciente, o Criador retirou uma de suas costelas com uma delicadeza infinita, sem causar dor, sem que Adão acordasse ou sequer se movesse. E com essa costela, começou a formar Eva, moldando-a cuidadosamente, criando a nova companheira que complementaria Adão de uma forma diferente, de uma forma que se encaixava perfeitamente no plano divino para a humanidade. E enquanto fazia isso, com o mesmo amor e cuidado com que havia criado tudo no Éden, também fez algo mais. Com uma suavidade que continha tristeza, apagou da mente de Adão qualquer lembrança de Lilith. Cada momento compartilhado, cada palavra trocada, cada toque, cada olhar, tudo foi gentilmente removido, como se nunca tivesse existido. Já não restava vestígio dela em seu coração, nem em sua mente, nem em sua memória. Lilith havia desaparecido de sua vida não só fisicamente, mas também de sua consciência, tornando-se menos que uma sombra, menos que um sonho esquecido. O Criador, com uma suavidade infinita que contrastava com o poder absoluto de seus atos, despertou Adão no Éden. Seus olhos se abriram lentamente, piscando contra a luz dourada que banhava o paraíso. Havia uma sensação estranha, como se algo tivesse mudado fundamentalmente, mas ele não conseguia identificar o que. Era como acordar de um sonho profundo e não conseguir se lembrar dos detalhes, apenas a sensação vaga de que algo importante havia acontecido. Ao olhar ao redor, viu uma figura ao seu lado, uma mulher de beleza radiante, que o observava com um sorriso amável e olhos cheios de inocência. Ela era diferente de tudo o que ele se lembrava de ter visto antes, embora, na verdade,
não se lembrasse de ter visto nada parecido. Sou Eva, disse ela com a voz suave como um sussurro de brisa. Você e eu fomos feitos para estar juntos, Adão. O Criador nos uniu para que caminhemos lado a lado neste jardim maravilhoso. Adão a olhou e não reconheceu nela nada do que poderia ter perdido, porque não havia memória de perda. Tudo parecia novo, fresco, como se o mundo tivesse acabado de ser criado naquele exato momento. As lembranças de Lilith se desvaneceram completamente, substituídas por uma sensação de completude com Eva. Não havia dor, não havia questionamentos, não havia a inquietação que antes o consumia. Apenas aceitação pacífica e uma nova história começando a se desenrolar. E no Éden, o ciclo continuava. Mas Adão já não se lembrava da mulher que havia caminhado ao seu lado antes de Eva, sob o sol dourado do paraíso. Lilith caminhava sozinha agora, seus passos a levando cada vez mais longe dos limites do Éden. O paraíso, aquele lugar cheio de beleza impossível e pureza imaculada, já não era mais seu lar. Na verdade, pensou ela enquanto olhava para trás uma última vez, nunca havia sido. Ainda sentia o eco do jardim em seu ser, como uma música distante que não conseguia esquecer completamente. As lembranças de Adão permaneciam vivas em sua mente, as conversas profundas, os silêncios compartilhados, os momentos de conexão genuína. E com essas lembranças vinha a dor das promessas que nunca se cumpririam, dos futuros que nunca se materializariam. A liberdade que sempre desejou foi finalmente oferecida a ela, mas ao preço brutal da separação, da solidão, do exílio. Fora do Éden, o mundo era completamente diferente. Lilith compreendeu rapidamente que a liberdade não significava automaticamente paz ou felicidade. À medida que seus passos a afastavam daquele paraíso perdido, o mundo ao seu redor se tornava progressivamente mais escuro, mais áspero, mais desafiador. A terra era mais dura sob seus pés. Não havia a maciez gentil da grama do Éden. As criaturas eram mais perigosas, movidas por instintos de sobrevivência que não existiam no jardim protegido. O céu parecia menos brilhante, as estrelas mais distantes. Em muitos aspectos, o mundo exterior parecia estar em caos permanente, um contraste violento com a ordem perfeita que ela havia deixado para trás. Mas ela, com toda a sabedoria que havia adquirido no Éden, com toda a força que crescera dentro dela durante sua estadia no paraíso, sabia como navegar por esse novo mundo hostil. Não era apenas sua beleza física o que a distinguia das outras criaturas que encontrava, nem seu rosto de perfeição quase sobrenatural. Havia algo muito mais profundo nela, uma conexão mística com forças que não eram do Éden, forças que vinham de antes da criação ordenada, de antes que a luz separasse a escuridão. Essas eram forças primordiais, antigas, poderosas de maneiras que transcendiam o entendimento comum. Lilith não foi criada para se encaixar em moldes predefinidos. O Criador a havia colocado no Éden para um propósito que ela não compreendia totalmente enquanto estava lá. Mas uma vez fora daquele lugar, longe de suas limitações douradas, ela entendeu com clareza cristalina. Seu destino era ser uma figura que desafiava as normas estabelecidas, uma presença que não se submeteria a nenhuma criação imposta, a nenhuma ideia preconcebida sobre o que deveria ser ou como deveria agir. Ela era a dissonância necessária, a vibração que quebrava a perfeição estática, a nota que nunca se encaixava perfeitamente na melodia harmoniosa da vida ordenada. E por isso, em sua alma, havia um fogo indomável que nunca se apagaria, uma liberdade selvagem que só poderia ser encontrada e cultivada fora dos muros do paraíso. Desde sua partida do Éden, Lilith sentiu uma conexão estranha e quase mágica com a natureza em seu estado mais puro e selvagem. Ela podia sentir a vibração da vida nas árvores retorcidas que cresciam sem o toque organizador do Criador, na água que corria sem direção predeterminada, no vento que soprava sem propósito além de sua própria existência. Com uma vontade imponente e determinação férrea, aprendeu a usar essa energia que fluía pelo mundo como se fosse extensão de si mesma. O vento tornou-se seu aliado, respondendo aos seus chamados sutis. A água sua confidente,
sussurrando segredos antigos quando ela se aproximava de rios e lagos. E além dessa conexão profunda com a natureza, as forças místicas de sedução e poder que ela havia começado a cultivar ao longo de sua existência no Éden começaram a despertar plenamente nela, florescendo de formas que ela mesma não havia antecipado. Lilith compreendeu, através de experiências e descobertas graduais, que não era apenas um ser de beleza física ou força bruta, mas que possuía uma magia que ninguém poderia compreender completamente, nem mesmo ela mesma em toda sua extensão. Era a magia ancestral da atração, a magia profunda da sedução, um poder antigo que vinha da noite primordial, do oculto que sempre existiu nas sombras, do profundo que jaz além da superfície das coisas. Ela tinha o poder inato de atrair outros seres para si, de hipnotizar com um olhar, de deixar aqueles que cruzavam seu caminho em um estado de desejo que beirava a obsessão. Mas Lilith não era uma mulher que se entregava facilmente a ninguém, nem que usava seus poderes de forma leviana ou gratuita. Sua magia era sua, e somente sua, algo que ela controlava com precisão, que direcionava com intenção. A sedução que emanava dela não era apenas física ou superficial. Era espiritual. Tocava camadas mais profundas da existência. Era a manipulação sutil da mente, da alma, dos desejos mais profundos e muitas vezes ocultos daqueles que a observavam, que sentiam sua presença. Com o passar dos séculos, à medida que a humanidade crescia e se espalhava pela Terra, Lilith observou das sombras como homens e mulheres formavam sociedades complexas, construíam cidades impressionantes, desenvolviam religiões elaboradas para explicar o inexplicável. À medida que a humanidade se expandia em número e complexidade, seu próprio poder também crescia, alimentado pelas emoções humanas, pelos desejos reprimidos, pelos medos não confrontados. Ela não apenas seduzia aqueles que cruzavam seu caminho por acaso ou destino, mas aprendeu a manipular o desejo em si mesmo como conceito, a brincar com as emoções dos mortais como um músico toca um instrumento delicado. A sedução tornou-se sua arte refinada, sua forma de expressão, mas não apenas no sentido físico que a palavra geralmente implica. Ela dominava as emoções humanas em toda a sua gama complexa. A luxúria era apenas uma delas, mas também o amor em suas formas mais puras e mais corrompidas, a desesperança que consome de dentro para fora, o desejo de poder que move impérios. Era capaz de influenciar os sonhos daqueles que dormiam, de se mostrar como uma figura celestial de beleza impossível ou como uma presença demoníaca de terror absoluto, dependendo exatamente do que quisesse que o mortal acreditasse ou experimentasse. Em suas viagens extensas pelo mundo em constante mudança, Lilith encontrou aqueles que a adoravam sem compreender completamente quem ou o que ela era, aqueles que se rendiam ao seu poder sem questionar, fascinados pela intensidade de sua presença. Ela caminhava entre eles como uma deusa esquecida pelos panteões oficiais, tocando suas vidas de formas pequenas e grandes, semeando sementes de caos criativo ou prazer transcendente, conforme sua vontade no momento. Mas apesar de todo o seu poder crescente, apesar de sua influência sobre incontáveis vidas ao longo de gerações, ela nunca deixou de se sentir fundamentalmente afastada, separada por um abismo invisível. Nunca deixou de buscar algo que fosse além da superfície do que a humanidade oferecia, algo mais profundo e verdadeiro. A magia que Lilith possuía não era limitada apenas à sedução, embora essa fosse sua manifestação mais óbvia e temida. Com o tempo e experimentação, descobriu que também podia se transformar, não só em corpo, mas em essência. Ela podia mudar sua aparência física à vontade, tornando-se invisível aos olhos daqueles que a rodeavam quando desejava privacidade, ou até mesmo influenciar a mente dos mortais de forma tão profunda que eles esqueciam sua existência assim que ela se afastava, como se nunca a tivessem encontrado. A transformação tornou-se seu refúgio, sua proteção, sua ferramenta. À medida que a humanidade avançava através dos séculos, desenvolvendo tecnologias e filosofias cada vez mais complexas, Lilith se tornava muitas coisas diferentes para pessoas diferentes.
Uma rainha poderosa em uma civilização, uma feiticeira temida em outra, um espírito misterioso que habitava a escuridão em uma terceira, um sussurro persistente na mente dos homens ambiciosos em uma quarta. Sua natureza era como um rio impetuoso, sempre fluindo, sempre mudando de forma e direção, mas nunca estagnada, nunca parada. Os povos que encontravam seu caminho, que cruzavam com ela em momentos cruciais de suas histórias, eram testemunhas diretas de seu poder multifacetado. Alguns a temiam profundamente, criando rituais elaborados de proteção contra sua influência. Outros a adoravam fervorosamente, construindo altares secretos e oferecendo sacrifícios em seu nome. Era conhecida por muitos nomes diferentes, dependendo das crenças e da cultura de quem a observava e tentava compreender. A serpente tentadora em algumas tradições, a deusa-mãe primordial em outras, a feiticeira da noite em outras ainda. A magia que emanava dela era tão poderosa e multifacetada que aqueles que tentavam compreendê-la racionalmente só chegavam à conclusão de que ela era um mistério fundamental, algo impossível de desvendar completamente, uma equação sem solução definitiva. No entanto, havia um tema recorrente em todos os seus encontros através dos séculos, em todas as culturas que tocou, em todas as vidas que influenciou: a dualidade absoluta de seu ser. Lilith era simultaneamente o reflexo de tudo o que os mortais desejavam em seus momentos mais vulneráveis, mas também a encarnação de tudo o que temiam em seus pesadelos mais sombrios. Era o desejo incontrolável que prometia prazer além da imaginação, mas também a vingança fria que não esquecia ofensas. Era o amor que elevava a alma a alturas inimagináveis, mas também a destruição que reduzia impérios a cinzas. Aqueles que se aproximavam dela, atraídos por sua beleza magnética ou seu poder sedutor, frequentemente se viam presos em seu feitiço de formas que não conseguiam compreender ou controlar, incapazes de escapar mesmo quando reconheciam o perigo. A maioria daqueles que caía sob sua influência direta descobria-se incapaz de resistir à magia que ela irradiava como luz ou calor. E quando finalmente conseguiam se afastar dela, por vontade própria ou circunstância, sentiam-se profundamente vazios, como se um pedaço essencial de sua alma tivesse ficado para trás, perdido para sempre na órbita dela. Lilith nunca reivindicou explicitamente a devoção dos homens que a seguiam. Para ela, o controle que exercia sobre eles era menos uma questão de domínio deliberado e mais um jogo complexo, um jogo existencial que só ela compreendia completamente em todas suas nuances e regras ocultas. E enquanto os mortais buscavam desesperadamente explicações para o inexplicável, enquanto criavam religiões elaboradas e mitos complexos para explicar o que não podiam compreender racionalmente, enquanto tentavam dar sentido à sua existência e influência, Lilith continuava com seu destino auto-escolhido. Longe do Éden que a rejeitara, longe de Adão que a esquecera completamente, mas sempre presente de alguma forma, sempre lembrada mesmo nos cantos mais escuros e esquecidos da alma humana coletiva. À medida que os séculos se transformavam em milênios, Lilith observou o crescimento exponencial da humanidade. Testemunhou o progresso impressionante de suas civilizações e também a decadência inevitável que seguia cada ascensão. As grandes cidades surgiam do nada, alcançavam esplendor impossível e então caíam em ruínas que o tempo gradualmente apagava. As culturas floresciam com arte e filosofia magníficas e então desapareciam deixando apenas fragmentos de sua glória. Mas ela, eterna em sua própria forma, continuava sendo uma sombra constante na história humana, uma presença que não podia ser completamente apagada ou esquecida. Sua magia, sua sedução, seu poder permaneceram intactos através do tempo implacável, resistindo a todas as mudanças que varriam o mundo. Às vezes, quando se olhava na superfície espelhada de um rio calmo ou de um lago sereno ao amanhecer, via em seus próprios olhos o reflexo distante de seu passado no Éden, via ecos de sua conexão perdida com Adão. Mas isso já não a perturbava como perturbara no início. Já não se preocupava obsessivamente com o que havia deixado para trás, com o amor que poderia ter sido, com o futuro que nunca se materializou.
O Éden era agora apenas uma lembrança distante, embaçada pelo tempo, menos real que os sonhos, e a humanidade, em toda sua expansão caótica e imprevisível, havia se tornado seu verdadeiro reino, o lugar onde exercia sua influência, onde manifestava seu poder, onde finalmente encontrava propósito. Lilith, a primeira mulher criada, aquela que nunca se encaixou nos moldes predefinidos, aquela que não foi feita para a perfeição estática do paraíso, agora era algo muito maior do que poderia ter sido no Éden. Uma força primordial que movia correntes ocultas na história humana. Um espírito genuinamente livre, que não respondia a ninguém além de si mesma. Uma feiticeira que caminhava entre os mortais, sem pertencer completamente ao mundo deles. Uma deusa esquecida pelas religiões oficiais, mas lembrada nas sombras. Eterna, perigosa, bela, incompreensível e completamente, absolutamente livre.